ser neutro no conflito geral entre palestinos e israelenses, tudo bem, não tem problema. Os dois merecem uma terra, os dois merecem autodeterminação, ok. Agora, não tem como você comparar a conduta militar dentro da lei internacional de Israel com a do Hamas, que é um grupo terrorista que nem a Al-Qaeda. Mas ele é autodeclarado terrorista ou... Ele não se considera terrorista, assim como nenhum terrorista se considera um terrorista. Não tem... Osama Bin Laden não achava que ele era terrorista. Eu sempre achei que ele tinha ciência. Ele achava que ele é um freedom fighter, né? Um lutador pela liberdade. Entendi. Nos olhos de muitos, ele estava lutando por uma liberdade. Sim, o Hamas então é o exército da Palestina? Não, o Hamas não é o exército da Palestina. Okay. O Hamas é um grupo, é um movimento de resistência islâmica que foi criado em 88 na faixa de Gaza para resistir a Israel e aos acordos que a Israel estava fazendo com a autoridade, com a liderança da OLP, da Organização da Libertação da Palestina, que são pessoas menos religiosas que estavam conversando com os israelenses e que eventualmente se criou aí a Autoridade Nacional Palestina em 95. O Hamas é contra esse acordo, contra reconhecer Israel em qualquer quilômetro quadrado naquela região. Então não é uma questão de o Hamas quer que Israel saia da faixa de Gaza da Cisjordânia. Israel não está mais em Gaza, né? Mas naquela época, Israel, para eles, não tem o direito de existir em nenhum quilômetro quadrado. Porque isso já entra na ideologia não só deles, como do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Hezbollah no Líbano, do Al-Shabaab na Nigéria, que é todo o território que um dia pertenceu ao Impérios Islâmicos, que o último foi o Califado Otomano, todo o território que um dia foi conquistado na expansão gigantesca islâmica há 1000 e poucos anos atrás, com o exército de Saladino. Estou falando de alguns séculos depois da criação do Islã pelo profeta Maomé, na Arábia Saudita, na Península Arábica na época. É sagrado e deve ser recolocado sob domínio do Islã. Entendi. Qual é esse... E esse território inclui... isso que eu queria perguntar. A gente consegue botar um mapa? Como é que o Caio procura botar na... Coloca Califado Islâmico no Google. Bota aí, Califado Islâmico, vamos ver. Aí é um território que se eles pudessem, seria tudo deles. Exato. É todo o território que um dia o Islã chegou a ter sob o seu controle. Que vai até da Península Ibérica, Córdoba, na Espanha, era território islâmico. Então eles gostariam de todo o norte da África, todo o Oriente Médio, até a Indonésia. Só para entender, então, isso é o Hamas que tem Coloca isso como ideia, é isso? Coloca o verde, o lado esquerdo ali, esse aí. Tudo isso foi... esse aí, isso ficou... Esse aí, tá vendo? Córdoba. Tudo isso daí foi o Califado Omíada, de 661 a 750. Depois foi mudando, teve várias dinastias, teve vários califados. Mas olha todo o território que eles conquistaram. Portugal tá tudo ali, né? Tudo ali. Então, assim, Al-Qaeda, você tem várias visões, você tem várias interpretações, você tem... É uma longa história, né? Você tinha perguntado da fundação de Israel, mas o radicalismo islâmico, ele renasce na década de 20, não por radicalismo, né? O Islã no século 7, 8, 9, ele vivia uma coisa muito pura, muito não materialista, toda religião tem muito amor, tem muita caridade, tem muita ajuda ao próximo e tudo mais. E no século 20 no década de 20 do século passado, com a expansão das navegações e com a chegada dos europeus no Oriente, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que era dominado pelo Império Otomano, todo o Oriente Médio era dominado pelo Império Otomano, que é a Turquia. E o Império Otomano foi de 1500 e bolinha até o fim da Primeira Guerra Mundial, 500 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, eles desaparecem e chegam os ingleses e franceses no Oriente Médio. Aí tem um grupo de muçulmanos religiosos que vão falar, estão trazendo aqui um monte de coisa que a gente não quer. Calça jeans, música, costumes ocidentais que nós não queremos. E aí começou a se criar
Aí se criou a Irmandade Muçulmana no Egito, que se radicaliza e vai para outros países e tenta dominar os outros países por uma ideologia religiosa politizada. Então é um grupo de pessoas religiosas que não estão querendo só expandir a religião ou fazer as pessoas ficarem mais religiosas. Eles querem dominar politicamente essas regiões. E aí eles entram em confronto com quem? Com os governantes árabes muçulmanos que governam esses locais. Então a Irmandade Muçulmana vai ser ilegalizada no Egito, ilegalizada na Arábia Saudita, ilegalizada na Síria, ilegalizada em outros países, na Jordânia. Por quê? Porque eles querem dominar a política desses locais. E esses locais eram dominados por quem? Por generais, ou por ditadores, ou por reis. Que não necessariamente são religiosos. Então a Síria não é um país religioso. A Jordânia é um pouquinho mais religioso que a Síria, mas não é um país extremamente religioso. Tem bar na Jordânia, por exemplo, né? Com álcool, né? Na Síria também. A Arábia Saudita já é mais religioso. Tem um balanço de poder entre a família real e os clérigos religiosos, porque a religião islâmica nasce ali, os locais mais sagrados estão ali, então você tem uma tensão maior. O Marrocos não é religioso. O Irã, por causa da Revolução Islâmica, é religioso. Então não tem álcool, não tem bar, não tem discoteca, só é ilegal. Imagina viver uma pandemia para sempre, né?